Bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal e dar aquele joinha ou thumbs up. Assumindo, após o primeiro passo ter sido dado, que é ter recurso e abrindo sua conta numa corretora, seja ela no Brasil ou nos Estados Unidos, você vai ter acesso à plataforma. Assim que você tiver acesso à plataforma, você tem uma listagem de ações e que, por coincidência, a minha aqui já está na Disney, então eu vou explicar com essa ação da Disney. Bom, eu gosto prioritariamente, na análise técnica, de analisar com candles. Né? Provavelmente, quando você abrir o seu gráfico, ele vai estar em linhas. Então, você pode vir aqui em linhas e trocar para candles. Por quê? O candle foi inventado pelos japoneses. Ele te dá muita informação numa única figurinha, tá? Então, o que é o básico? Aqui nós temos dois tipos de candle, um verde e um vermelho. Então, o que eu vou explicar para você? O que é um candle verde? É um candle de alta, ou seja, ele teve sua abertura aqui, nesse valor, e ele foi negociado e teve o seu fechamento aqui nesse valor, 93, 92. Nesse dia, dia 2 de janeiro. Tá? Aqui está em inglês, a data, por isso que está ao contrário. Pronto, essa é a primeira informação. E aí você pode me perguntar, mas por que esse candle ao lado, ou esse candle ao lado, ele é verde, mas ele possui uma perninha? Bom, é o seguinte, esse candle ao lado, ele significa o seguinte, aqui é o pré-market, tá? Vai ser o dia de hoje, por isso que ele deu essa subida antes do mercado abrir. Mas vamos para esse aqui, que é um dia passado. Aqui ele abriu nesse ponto e ele fechou nesse ponto. E o que são essas perninhas? Ao longo do intraday, que é o dia do pregão, ele desceu até esse ponto aqui e também subiu até esse ponto aqui. Tá? Então aqui fica bem claro que ele, no final do pregão, ele voltou um pouquinho, tá certo? Ele seria quase que um martelo, mas ele não se transformou num martelo porque no finalzinho do pregão ele deu uma recuada. Então dá para a gente ver essa perninha em cima. E o que é essa perninha embaixo? É que ao longo do pregão ele foi um dia de baixa também. Então ele abriu num ponto, desceu bastante até aquele ponto mínimo e no final do pregão voltou, passou do dia, passou do valor de abertura e fechou um pouquinho. Pronto, esse é o primeiro aspecto do candle de alta. Tá? O candle de baixa, vamos lá para ele. O candle de baixa, ele funciona de maneira muito similar. Só que, como o próprio nome já diz, ele é de baixa. Esse candle vermelho, ele abriu nesse ponto e fechou nesse ponto, a 93,38. E da mesma maneira que a gente fez análise do candle de alta, ele também teve um momento que abriu, subiu, teve um pequeno momento de alta no intraday, mas terminou em baixa. Porém, o que acontece? Essa perninha de baixa significa que no final do pregão ele também teve um pouco de força e retornou
tendo uma proximidade um pouco maior do ponto de abertura dele, por mais que tenha sido de baixo. Tá? Vamos analisar esse aqui, por exemplo. Esse já foi um pouco diferente. Ele abriu num valor, não subiu de jeito nenhum e só desceu. O que aconteceu no final do pregão? Ele teve um pouco de força e voltou para a proximidade da abertura, mas em nenhum momento esse candle aqui teve algum momento de alta nesse intraday, tá certo? Bom, basicamente a questão do candle é essa. E esses são os motivos que, numa análise técnica, olhando para o gráfico, o candle ele já te fala e já te dá muitas informações. Só dando um pequeno toque, quando nós formos fazer a identificação das resistências, lembrar e levar em consideração os valores de abertura e fechamento, tá? Não vamos levar em conta os fechamentos, os valores do intraday. O que nós queremos para traçar uma boa resistência são os fechamentos e as aberturas. Esse é o primeiro passo. Vamos lá. O segundo passo, nós vamos falar, que é um básico também do investimento, é do volume. Tá? O volume em gráficos, ele vem geralmente aqui embaixo. Então aqui a gente vê a movimentação do dia e aqui embaixo nós conseguimos ver o volume. Então no futuro, esse é o beabá. E um dos triggers, né, um dos gatilhos para que a gente possa entrar ou até mesmo sair dessa ação ou desse papel é o volume. Então esse volume ele é expressado aqui. Se o seu gráfico tiver diário, ele vai expressar no volume diário. Se o seu gráfico tiver semanal, como está aqui o intervalo de semanas, né, week, ele vai expressar os volumes financeiros ou de ações, né, você que escolhe, semanais, e aí, consequentemente, com os outros parâmetros. Tá? Então, basicamente, eu vou fechar por aqui esse vídeo. E, só recapitulando, primeiramente, você tem que ter algum recurso e, logo após, abrir uma conta numa corretora. Depois que você tiver acesso à plataforma, você vai ter que entender, primeiramente, o que é um gráfico. E, na minha humilde opinião, a melhor maneira de identificar as resistências e até a força daquele papel diário, semanal, mensal, é analisar com candles, tá? Então, candles, tá? No futuro eu também vou falar de volume, vou falar das médias das linhas, que são confirmações para você entrar ou sair, mas o beabá e o primeiro passo, depois da corretora e ter acesso a uma plataforma, e entender, identificar, saber o que é um gráfico. E para você começar a analisar, é o entendimento do candle e do volume. Nos próximos vídeos, eu vou falar da identificação de resistências, sejam elas no topo ou no fundo. E sempre de uma maneira mais simples que puder, para o entendimento de todos. Fique com a gente, espere o próximo vídeo e não esqueça de se inscrever e dar aquele joinha, hein?